Olá para você que segue o canal Web Odonto Unilavras. Nessa sequência de vídeos nós vamos falar um pouco sobre a classificação das doenças periodontais de 2017, que foram publicadas em 2018. E essa classificação ela é um consenso entre a Academia Americana de Periodontia, né, da sigla inglesa AAP, e da Federação Europeia de Periodontia. Né? E essa classificação foram publicadas tanto no Journal, foi publicado tanto no Journal Periodontology quanto no Journal Clinical Periodontology. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer quando a gente vai falar de classificação é que eu posso classificar as doenças por vários quesitos. Eu posso pensar na etiopatogenia, eu posso pensar nas formas clínicas dela. E a classificação das doenças periodontais ela se encontrava muito defasada. A última classificação que era seguida era de 1999. Então, de 1999 para 2017, nós temos aí quase 20 anos, mais precisamente 18 anos de diferença. E óbvio que a ciência, ao longo desse tempo, veio trazendo novas contribuições que permitiram entender melhor as doenças periodontais. Então, para que a gente facilite o entendimento, nós vamos dividir o assunto em 3 vídeos. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar sobre o grupo 1 da nova classificação, que fala de saúde periodontal, condições e doenças gengivais. Especificamente nesse vídeo, nós vamos falar sobre a condição de saúde periodontal. De uma forma bastante interessante, nas outras classificações não se falava de saúde, eram basicamente classificações das doenças periodontais. E, embora pareça estranho, mas em algumas situações nós ficávamos no dia a dia da clínica na dúvida de como de como preencher o diagnóstico de um paciente que estava saudável. É estranho porque a tendência da gente é pensar num paciente doente, mas nós temos que, na verdade, poder também entender quando que o paciente está numa situação de saúde. Então, a primeira coisa que foi colocada nesse primeiro item, nós temos a saúde. Então, o item 1 subdivide-se na parte A, que é saúde periodontal e saúde gengival. E a primeira divisão, né, o primeiro item A1, 1A1, né, vamos dizer assim, é a saúde clínica e periodonto íntegro. Então vamos entender muito bem isso aqui, porque é um marco que nós temos que explicar bastante. Primeiro, a palavra clínica é a saúde vista do ponto de vista clínico, ou seja, eu por indícios clínicos, na hora que eu estou fazendo o exame do paciente, eu vou conseguir definir se esse paciente está em situação de saúde. E aí vem a palavra clínica é muito importante, porque a gente sabe os estudos da etiopatogenia da doença periodontal, eu posso ter uma saúde clínica, mas se eu fizer um corte histológico da gengiva naquele momento, talvez eu já consiga identificar alguns sinais de inflamação. Então, para isso eu tenho que voltar lá naquele clássico trabalho de Page e Schroeder, que eles mostram a fase inicial, fase precoce, fase estabelecida e fase avançada. Então, na fase inicial, fase precoce, talvez eu já comece a ter muito de leve algumas alterações do ponto de vista histológico, mas que ainda não está se manifestando do ponto de vista clínico. Então, por isso que o correto é usar o termo saúde clínica. Em periodonto íntegro, veja que a palavra íntegro também está grifada em letra maior, porque ela é o fundamental para a gente entender essa parte. Então, quando eu estou falando saúde clínica em periodonto íntegro, eu estou falando em um periodonto onde eu não tive perda de inserção. Lembrando que a perda de inserção ela pode ser causada tanto pela presença da bolsa periodontal quanto das recessões gengivais. Se alguém tiver alguma dúvida entre os termos profundidade, sondagem, nível de inserção, consulte os outros vídeos que nós temos aqui no canal, principalmente o vídeo de exame clínico, que a gente consegue explicar bem o que é profundidade de sondagem, o que é nível clínico de inserção. Então, quando eu falo saúde clínica, um periodonto íntegro, eu estou me referindo ou a um paciente que nunca teve doença periodontal, nunca teve recessão, então é um paciente, o nosso ponto de partida, né, do estudo da periodontia, onde nós descrevemos todas aquelas
características do periodonto normal, ou um paciente que teve uma gengivite associada somente ao biofilme, como nós vamos ver mais para frente. A gente sabe que a gengivite é uma doença reversível, então se eu trato essa gengivite, eu volto a ter um periodonto íntegro, tá? E aí, quais são as características que eu vou observar no exame clínico para definir que o meu paciente se enquadra nesse caso de saúde clínica em periodonto íntegro? Então, se é periodonto íntegro, obviamente ele não teve perda de inserção. Esse paciente não teve bolsa periodontal, não teve recessão gengival. A gengiva vai se encontrar, né, a margem gengival vai se encontrar no nível de colo do dente, como é a anatomia do periodonto normal. A profundidade de sondagem também de 3 milímetros, né? Ele não teve perda de inserção, ou seja, eu tenho ali um sulco gengival íntegro, sem sangramento, né? Ou com uma novidade que essa classificação traz, que é o sangramento da sondagem em menos que 10% dos sítios. Então, isso é uma novidade que a classificação traz, porque até então, se a gente encontrasse qualquer sítio com sangramento, a gente já falaria que o paciente teria uma gengivite associada somente a biofilme ou algum tipo de periodontite. Agora não, nós temos uma margem, que é sangramento da sondagem em menos que 10% dos sítios. E não custa lembrar a definição de sítios, né? Então, para cada dente eu tenho 6 sítios. O sítio mesiovestibular, o sítio vestibular, disto vestibular, disto o mesiopalatino lingual, palatino lingual e o disto palatino ou lingual. Então, durante o exame, eu vou fazer o exame de sondagem clínica e vou calcular o número de sítios que o paciente tem na boca e faço uma porcentagem, né, para veja onde houve sangramento. Então é importante marcar os locais com sangramento na ficha, para, se você quiser facilitar também a sua vida, veja o nosso vídeo falando do PeroTools, que é uma ferramenta que facilita a marcação da ficha clínica. Mas se eu tenho até 10% dos sítios saudáveis, eu posso dizer que o periodonto ainda está íntegro. E se esse paciente é periodonto íntegro, se ele não tem perda de inserção, obviamente ele não vai ter reabsorção óssea radiográfica. Tá? Então, quando o paciente preenche esses 3 quesitos, sem perda de inserção, profundidade de sondagem de 3 milímetros, sangramento da sondagem e sem reabsorção óssea radiográfica, eu vou colocar como meu diagnóstico, de acordo com a nova classificação, que o paciente tem saúde clínica em periodonto íntegro. Nunca podemos esquecer das características também de um periodonto normal, né? Gengiva cor-de-rosa pálida, sem brilho, com aspecto de casca de laranja. Mas eu posso, e isso a academia também, a academia com a Federação Europeia traz agora nessa nova classificação, que é a saúde clínica em periodonto reduzido, porque era uma grande lacuna que a gente tinha. Então, essa saúde clínica em periodonto reduzido, ela se divide em 2 estágios. Primeiro, o paciente com periodontite estável. E o segundo, saúde clínica em periodonto reduzido em um paciente sem periodontite. É o que nós vamos explicar agora em mais detalhes, porque aqui pode haver uma certa confusão. Então, anteriormente nós ficávamos com uma lacuna que era, olha, eu tenho um paciente que teve uma periodontite, eu tratei esse paciente está em situação, ele não tem mais inflamação. E como que eu classifico ele? Eu classifico ele como um paciente com periodontite, porque ele já teve as bolsas, ele já teve as reabsorções ósseas, ele já teve a perda de inserção, ou eu classifico ele como um periodonto saudável. Mas periodonto clínico, a gente falava, né, o periodonto saudável, mas como é que eu vou falar periodonto saudável no periodonto que já perdeu o osso? Então, foi criada na nova classificação esse item que é saúde clínica em paciente com periodontite estável. Então, essa saúde clínica em paciente com periodontite estável é o caso onde o paciente já teve uma periodontite, essa periodontite foi tratada e esse paciente está fazendo a terapia periodontal de suporte à manutenção. Ou seja, é um paciente que eu estou acompanhando. Eu tenho que acompanhar esse paciente, ver
os sinais clínicos para dizer que essa periodontite está estável, está estabilizada, ela não está progredindo. Então, a primeira coisa é, se eu tenho periodontite, eu tenho perda de inserção, sempre, né? Eu tenho bolsas periodontais, principalmente as perda de inserção por bolsas periodontais. A profundidade de sondagem, para que seja considerada estável, é profundidade de sondagem de até 4 milímetros. Então, não mais que 4 milímetros. Por quê? Porque até 4 milímetros eu tenho mais facilidade de higienização por parte do paciente, é mais fácil que eu mantenha o paciente em situação de saúde, né? Se eu tenho bolsas quanto mais profundas forem a bolsa, mais difícil os procedimentos de higienização. O outro item é ausência de sítios com profundidade de sondagem igual ou superior a 4 milímetros com sangramento da sondagem. Então, eu tenho profundidade de sondagem de 4 milímetros, mas sem sangramento. Se eu tiver profundidade de sondagem de 4 milímetros com sangramento, eu não posso dizer que a periodontite está estável. Lembrando que o sangramento é um fator indicativo da presença de inflamação. E o sangramento, e nos outros sítios que não tenha a profundidade de sondagem de 4 milímetros, sangramento da sondagem em menos que 10% dos sítios. Então, por exemplo, eu posso ter profundidade de sondagem até 4 milímetros, alguns sítios com profundidade de sondagem de 4 milímetros, sem sangramento, e posso ter, por exemplo, alguns outros sítios, eu posso, com um exemplo hipotético, mais 2 ou 3, ou dependendo de quantidade de dentes do paciente, até mais, eu posso ter lá um sítio, como por exemplo, 2 milímetros de profundidade de sondagem, 3 milímetros de profundidade de sondagem com sangramento. Tá? Ainda assim, eu posso dizer que esse paciente está estável. E se é saúde clínica em paciente com periodontite estável, eu vou encontrar reabsorção óssea radiográfica. Então, definindo bem a saúde clínica em paciente com periodontite estável, é aquele paciente que já teve uma periodontite, no qual foi feito o tratamento e agora ele encontra-se estabilizado. Para dizer que ele está estabilizado, eu tenho que preencher, o que eu encontrar no exame clínico tem que preencher esses 5 requisitos. Bom, e a outra, aí nós estamos falando de saúde periodontal em paciente com periodonto reduzido. E parece que é estranho a gente falar de periodonto reduzido sem periodontite. Então, como que o periodonto vai estar reduzido se eu não tive periodontite? Então, é exatamente o que diz aqui, nos casos de recessões. Então, todo mundo já deve ter visto aqueles pacientes que, muitas vezes, por uma escovação traumática, com força, com escovadura, ele tem muitas recessões gengivais, ou seja, o periodonto dele está reduzido, ele já teve pode ter até tido alguma perda de inserção por causa dessas recessões, mas a gengiva dele não tem sinais de inflamação. Então, a gente vai dizer, nesse caso, que é uma saúde clínica em pacientes sem periodontite. E um outro exemplo importante também, vamos numa parte hipotética, é o paciente que por algum motivo teve uma fratura de um dente, foi necessário fazer uma cirurgia para aumento de coroa clínica, foi feita uma ostectomia naquela região, que muitas vezes ela pode aparecer, dependendo da região, ela vai aparecer no exame radiográfico, ou seja, eu vou perceber pelo exame radiográfico que houve uma redução da quantidade de osso naquele local, mas não foi por periodontite. Então, o periodonto está reduzido, mas a causa da redução não é periodontite. Então, para que eu tenha para que eu preencha esse quesito, eu vou ter perda de inserção, mas perda de inserção não causada por bolsa, agora perda de inserção causada por recessões gengivais. Profundidade de sondagem de até 3 milímetros, sangramento da sondagem em menos que 10% dos sítios, né? Esse critério de sangramento da sondagem, vocês viram que está em todos. Então, na saúde clínica em paciente com periodonto íntegro, saúde clínica em paciente com periodontite estável, saúde clínica em paciente sem periodontite, para todos esses itens nós vamos ter até 10% dos sítios com sangramento ainda pode ser considerado aceitável.
E possível reabsorção óssea. Por que possível reabsorção óssea? Principalmente nos casos onde foi realizado o aumento de coroa clínica. Então, para terminar, nós vamos rever o que a gente falou nessa aula. Então, de acordo com a classificação das doenças periodontais da Academia Americana de Periodontia e da Federação Europeia de Periodontia, nós temos no item 1 da classificação, no grupo 1 da classificação, que é a saúde periodontal, condições de doenças gengivais. Saúde periodontal e saúde gengival. Então, eu tenho o diagnóstico de saúde clínica em periodonto íntegro, lembrando, paciente que nunca teve periodontite ou paciente que teve gengivite, não teve recessão e aí foi tratado e ele volta a ter um periodonto íntegro. Então, para esses casos, saúde clínica em periodonto íntegro. Saúde clínica em paciente com periodonto reduzido. E esse item se divide em dois. Em paciente com periodontite estável, ou seja, é o paciente que já teve periodontite, que foi tratado e agora ele está em acompanhamento e eu vou dizer que esse paciente está estável observando os itens que a gente já falou aqui nessa aula. E também naquele paciente periodonto reduzido em paciente sem periodontite. É o paciente com muitas recessões gengivais, por isso leva a redução do periodonto, ou no paciente que já fez cirurgia de aumento de coroa clínica. Se você gostou desse vídeo, dá o curtir, faça o seu comentário, faça a sua sugestão, faça a sua crítica. E em breve nós vamos também discutir as doenças gengivais e as periodontites. Até a próxima!